Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro de espiritualidade católica na nossa meditação do Evangelho. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. Marcos 2, 18 ao 22. O discípulo de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão um remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém, em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero partilhar esse evangelho de hoje com uma novidade aqui para você. Vamos lá. Iniciando a meditação do evangelho de hoje, contextualizar aqui para você, tá? Os discípulos de João Batista estão jejuando, os discípulos dos fariseus também e os próprios fariseus, mas os discípulos de Jesus e Jesus não estão a jejuar. E Jesus é questionado por isso. Por quê? O discípulo de João, dos fariseus, mas os teus discípulos não fazem jejum. E aí Jesus usa o exemplo do noivo. Pode-se, por acaso, os convidados jejuar enquanto o noivo está presente, mas aí já vou, além de contextualizar, já vou explicando para você quem é o noivo. É Jesus. Quem são os convidados da festa? Os amigos do noivo, os discípulos de Jesus. Mas aí Jesus ele fala, né? Dias virão em que o noivo será tirado. E aí sim, os amigos, os convidados precisarão jejuar, que somos nós hoje. Mas existe uma outra coisa interessante e que é preciso você entender. Ou melhor, é preciso nós entendermos. Porque Jesus fala assim: não se pode pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha, porque senão vai rasgar. Mais ainda aquela roupa velha, ela não vai suportar aquele remendo novo, tanto quanto não pode colocar vinho novo em odres, ou seja, no recipiente, nos vasos velhos, porque vai romper, vai se romper. Vinho novo em odres novos, né? Mas o que Jesus quer dizer com tudo isso? Tudo, desde o exemplo do noivo, passando pelo exemplo da roupa do remendo, até chegar no exemplo do vinho novo em odres novos. Jesus ele quer dizer que é a novidade do Evangelho. Ou seja, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus ele veio trazer a novidade para aquelas pessoas que viviam uma lei antiga. Mas os discípulos conseguiram compreender quem era Jesus. E por isso os discípulos o seguiram. Os discípulos, os apóstolos, seguiram Jesus. Porque
eles conseguiram compreender quem era Jesus, que a novidade, ou melhor, que a mensagem que Jesus trouxe era uma novidade para eles. Eles acolheram com gratidão a novidade do Evangelho, porque para a pessoa aderir ao projeto de Jesus era necessário uma mudança de mentalidade para sair daquele pano velho, para sair daquele odres velhos e poder acolher o remendo novo, o pano novo, poder acolher o vinho novo, que é a novidade do Evangelho de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.